Do Japão pro Brasil, Vinícius Araújo pode pintar no seu time, hein? Já tô com muita saudade de jogar e ainda não sei se eu vou ficar no Brasil, se eu vou voltar pra fora. O cria da base do Cruzeiro resenhou com a gente pro quadro Onde Está e contou histórias do time campeão brasileiro em 2013. E foi muito curioso, porque esse time não foi pensado em ser campeão, não foi pensado em chegar no final do ano e ser campeão brasileiro. Tem coisa que você certamente não ouviu ainda, tá? Teve um jogo que rolou soco no vestiário, cara, você é verdade. Disso? A gente acompanhou um treino do atacante no Brasil, enquanto ele analisa propostas de outros clubes depois de deixar o Japão. Essa história é até engraçada, eu nunca falei isso não. Opa, então segura aí, não conta ainda não. Quem quiser vai ter que assistir ao vídeo, até porque tem mais assunto, como por exemplo, a saída precoce do Vinícius do Brasil. O Júlio Batista me liga, ô Vinícius, o cara do Real Madrid Castilha, que é o time B do Real Madrid, perguntou se pediu o seu contato, que ele queria te ligar porque ele queria te levar pra lá. Então deixa o like agora e bora acompanhar a resenha. O quadro Onde Está tá de volta aqui no canal Tempo Esportes. Hoje a gente vai resenhar com um cara que é cria da base do Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro, contar a história que ele ainda nunca contou, vamos falar de Vasco, Europa. Será que ele jogou contra Sérgio Ramos? Tenho certeza que sim. Vamos falar de Japão também. Vamos falar com o Vinícius Araújo. Obrigado, tá? Prazerão. Pô, brigadaço receber a gente aqui no Centro de Treinamento Faioli, né? Qualquer um não, hein? Rapaz, aí que o bicho pega. Pô, um treininho aqui que você vai fazer com o Faioli aí, eu quero te perguntar... Ele pega no seu pé, né? Pega no meu pé. O treino aqui é puxado. Vocês vão ver depois aí, ué. Não é brinquedo, não. Cansa muito. Cansa. Eu fico brincando com aqui é trabalho. Você tá no momento agora de voltar a jogar, né, Vinícius? Então a gente vai resenhar um pouco sobre a sua carreira até aqui e os próximos passos também, né? Obrigado por receber a gente. Que isso, eu que agradeço, um prazer estar recebendo vocês aqui, tá fazendo essa resenha aqui bacana. E é verdade, tô preparando aqui para poder voltar a jogar, agora, se Deus quiser, em agosto. Chega de descansar, agora volta a trabalhar, se Deus quiser. É isso, então só para explicar pra galera, ó, a entrevista é o seguinte, aqui embaixo tem alguns capítulos, bem na timeline aí do seu vídeo. E aí tem todos os assuntos que a gente vai resenhar. Por exemplo, você tá vendo o vídeo aí agora, você quer ouvir ele falar do time de 2013 do Cruzeiro. Você pode apertar aí o assunto de 2013, que você assiste primeiro esse assunto, depois você pode assistir os outros também. Mas aí você vai ter que deixar o like aqui antes de começar a nossa resenha, para fortalecer a gente. Se inscrever no canal Tempo Esportes também, porque o Tempo já tem mais de 1 milhão de inscritos, mas o Tempo Esportes, que é novo, tá batendo 100 mil agora. Então se inscreve aí no canal e segue o Vinícius aí nas redes sociais. Segue também. O Vinícius, deixa o like, fortalece o canal, gente. Pô, não custa nada. Custa nada. Bom, então vamos pra resenha. Vambora, chega de conversa. Vamos pra resenha que é melhor. É isso. Vem aqui no primeiro, faz o giro, isso, volta no segundo aí, isso, vai lá no terceiro, isso, volta no de trás, isso, boa. Eu era novinho e o Gilbertinho queria me intimidar, né? E eu falei, caramba, ele tá me batendo o jogo inteiro, Luan. Então, Luan, ó, pode deixar que eu vou pegar aí pra você. Bom, agora que o Vinícius já treinou, já cansou, a gente sentou aqui pra resenhar mais com calma, né, velho? Primeiro, obrigado de novo por receber a gente aqui. Obrigado, viu? Prazer estar aqui com vocês aqui. Se puder acompanhar ali, o treino ali é sério. Deu pra cansar bastante, mas o bom agora é a resenha, né? É, o Faioli pega no seu pé também, né? Tá mais difícil hoje ou antes que você tava treinando na época? Pois é, agora tá mais difícil. Estamos cobrando mais intensidade agora. Brincadeira, mas o trabalho aqui é bacana demais. Fazer uma preparação física aqui pra deixar no jeito aí pra quando a gente voltar a jogar, o condicionamento tá 100%, né? O último dá o tiro até no meio. Vai embora. Boa. Como que foi esse momento de decidir voltar para o Brasil e como que está sendo agora para os próximos passos na sua carreira? É verdade, eu fiquei quase 5 anos lá, né, no futebol japonês, né, foi muito bacana, tive uma experiência muito legal. O futebol japonês está crescendo muito e tinha mais 1 ano de contrato lá no Japão, mas acabou que conversei com o pessoal, decidi voltar para estar um pouco mais próximo aqui da família, das minhas filhas, então tirei esse tempo aí para cuidar um pouco delas mas já tô com muita saudade de jogar, futebol. A gente tem o prazer de fazer uma profissão que a gente ama, né, que é o futebol, então tô com saudade de jogar, fazer gol, então espero que agora em agosto eu possa decidir para onde que eu vou e se Deus quiser voltar a jogar. É, que você tá novo, né? 32? É, 32, pois é, então. 32 é carinho um pouquinho de 28, né? Eu já tive possibilidades de, quando eu voltei do Japão,
propostas de voltar para fora. Tive algumas possibilidades aqui no Brasil, mas realmente eu tinha que tirar esse tempo para minha família, para cuidar de algumas coisas, então já foi pensado mesmo. Então assim, agora tá aparecendo algumas situações, eu ainda não conversei com o meu empresário, mas a intenção minha é voltar a jogar agora em agosto, né? Espero acertar isso aí agora mais rápido e ainda não sei se eu vou ficar no Brasil, se eu vou voltar para fora. Claro que estou deixando na mão de Deus, mas o mais importante é eu estar bem condicionado, estar fazendo os trabalhos aqui para quando voltar a jogar, estar mais próximo do condicionamento ideal. É engraçado porque em 2012 a gente fez um excelente ano, né, na categoria de base, nos juniores, e a gente sabia, pelo momento que vivia o clube, não estava um bom momento, que se a gente fizesse bons campeonatos, poderia ter uma oportunidade. Mas a gente então é um Campeonato Mineiro, eu particularmente fui artilheiro do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, do Brasileiro Sub-20, então esse ano para mim foi muito bom e por isso que eu tive a chance de profissional. E aí o Cruzeiro, né, tinha um treinador que eu não me engano que era o treinador em 2012, e aí o Marcelo Oliveira entra no final do ano, e aí a gente tinha um ano de Copa São Paulo ainda. E aí quando acabou o Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente foi campeão, eu fui artilheiro, a gente recebeu a notícia que o Lucas já estava no profissional, ele já tinha subido um pouquinho antes, que eu, o Alisson, o Mike e o Wallace é um zagueiro, ele está no Atlético Goianiense hoje, que a gente, vendido cedo, que a gente não ia para a Copa São Paulo e a gente ia apresentar no profissional. Então assim, foi uma felicidade muito grande para mim, porque, né, claro que eu sonhava em ir profissional, mas eu estava esperando a Copa São Paulo, eu não imaginava que eu ia subir, né, antes da hora. Então eu recebi essa notícia, então quando a gente apresentou em janeiro, a gente não foi para a Copa São Paulo, já apresentamos no elenco profissional. Sim. E assim, eu falo que futebol é muito engraçado, porque naquele ano que eu subi profissional, né, em janeiro, a minha concorrência era muito alta. Eu tinha o Borges, eu tinha o Anselmo Ramon, aí depois eles contrataram o Dagoberto, o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, aí o Diego Souza tinha acabado de chegar, então assim, a minha concorrência era muito grande. E eu falava, nossa, só de eu estar aqui no profissional, só de eu estar aqui no elenco, eu já tô feliz da vida. Então, para mim, já era uma alegria enorme, né? Eu sou do interior de Minas, de João Molevade, cidade pequena, então sempre tinha o sonho de jogar no profissional, jogar no Cruzeiro, então assim, para mim estava realizado de estar ali. E aí eu lembro que a gente teve um amistoso contra o Mamoré, e esse amistoso eu falei, nossa, se eu for relacionado tá ótimo. E aí o Borges tinha machucado, dado um probleminha na perna, não viajou. Anselmo Ramon tomou uma pancada também, não foi. Eu falei, ih, rapaz, vai sobrar pra mim, que beleza. E aí eu tive essa oportunidade de jogar contra o Mamoré, foi o primeiro jogo meu amistoso, mas eu já considerava um jogo. Sim. Fiz o gol, a gente ganhou 2-0, então assim, eu tenho essa camisa guardada, muito carinho. Que legal. E aí foi muito bom, porque realmente, né, o Marcelo me deu a oportunidade de profissional, mas eu também tinha que dar o retorno para ele, que se ele me viu jogando na categoria de base é porque ele sabia do meu potencial. E num elenco de tantos bons jogadores igual eu tinha, eu falava, eu tinha que aproveitar todas as oportunidades que eu tenho. E aí fui pro jogo contra o Mamoré, fiz o gol, e aí logo na semana seguinte, o Campeonato Mineiro começou. E eu de novo, né? Aí o Borges, o Anselmo Ramon e os jogadores todos. Você olha, pô, como que eu vou jogar com esses caras aqui, né? O Borges não recuperou. Então eu falei, ó, eu vou pro banco, então. Eu já tava feliz que eu já ia pro banco. De terceiro jogador, atacante, eu já ia pro banco. E o Anselmo Ramon foi titular e tudo. A gente foi pro Campeonato Mineiro, Mineirão contra Tombense. Sim. Eu falei, nossa, eu entrar 5 minutinhos, tá bom. Começou o jogo, uns 20 minutos, o Anselmo Ramon sente a perna. Eu falei, aí eu não tava preparado assim pra entrar, o Marcelo mandou aquecer, entrei no jogo. Fiz o gol. Primeiro jogo meu, fiz o gol no Campeonato Mineiro. Então, assim, eu falo que Deus, ele foi tão bom comigo que ele sempre, né, por mais que tinha grandes jogadores, mas eu sempre que eu podia, ele me dava oportunidade, eu fazia um golzinho, né, tentava mostrar, ó, eu tô aqui, se precisar de mim eu vou ajudar e tudo. Então, assim, 2013 foi um ano muito legal, muito bacana, mas que foi muito curioso, porque esse time não foi pensado em ser campeão, não foi pensado em chegar no final do ano e ser campeão brasileiro, até porque 2012 o tempo foi ruim, né? O torcedor acho que tem certeza que lembra desse ano de 2012, foi difícil, mas 2013 foi um ano assim tão especial que acho que Deus preparou tudo do jeito que tinha que ser
né, a gente foi muito feliz esse ano. Você começou o ano, vocês não imaginavam, né, que ia, pô, nós vamos ser campeão do jeito que foi, assim, não passava na cabeça. Não passava na cabeça. Qual momento cabeça. que isso, pra você, assim, chegou? Falou, cara, acho que nós vamos ser campeão brasileiro. A gente teve uma parada intertemporada nos Estados Unidos e a gente vinha muito bem. Eu fui convocado para a seleção de base, eu fui para Toulon. Eu fui campeão lá em Toulon, na França, eu fui artilheiro também. E quando voltei, o Marcelo sempre me dava oportunidade, na medida que, né, precisava, ele me dava mais minutos para jogar, eu entrava, fazia os gols. Então, assim, sempre eu também tentava corresponder às oportunidades que ele me dava. Mas, assim, eu falo que eu tive um privilégio enorme de jogar com esse elenco de 2013, que foi grandes jogadores. O Everton Ribeiro, né, dispensa comentários, ele era um craque para mim, jogava muita bola. Mas assim, ele era craque, mas que estava ainda em processo de cada vez mais ele mostrar aquele grande jogador que ele era, né? Ele já era um bom jogador, dispensa comentários, né? Vinha de bons jogos no Coritiba, mas quando ele chegou no Cruzeiro, ele fez todo mundo ficou impressionado com o que ele fez, com o que ele fazia, com as jogadas, com os passes, com os gols. O Ricardo Goulart, mesma coisa, no Goiás ele vinha muito bem e chegou no Cruzeiro também, nossa, e todo mundo falou, nossa, o Goulart, que grande jogador. O Dagoberto também, todo mundo já conhecia ele, né, o que ele, né, por onde ele passou, São Paulo, a qualidade que ele tinha. Tinha grandes jogadores, mas que eu falo que Deus abençoou que as coisas aconteceram e o time foi cada vez mais ganhando confiança e o futebol saiu na naturalidade e a gente, né, ganhou confiança. E eu acho que o momento assim decisivo foi quando a gente pegava os times que estavam, né, brigando pelas primeiras colocações, a gente ganhava assim sem muita dificuldade. A gente ganhou do jogo Botafogo no Mineirão, que acho que o Nilton fez até um golaço nesse jogo dele, tipo, né? Voleio, o de voleio, eu lembro desse gol que ele fez. E assim, a gente chegava pro jogo e o ambiente era muito leve, né? O dia a dia era muito leve, o pessoal era tranquilo demais, eles, né, sabia da responsabilidade que a gente estava jogando para, né, claro que chegar nas primeiras colocações, mas as coisas foi acontecendo muito naturalmente e acho que Deus abençoou que coreou no final do ano com o título. E resolvia toda a treta também, né? Porque eu tô lembrando aqui o Luan, a gente gravei com o Luan também, por onde está. O Luan até comentou que de vez em quando rolava até treta de vestiário de quando ganhava, que teve um jogo que rolou soco no vestiário. Cara, você lembra verdade disso? Mas assim, sempre foi muito assim, no base do respeito. E tinha um cara que assim, eu particularmente sou muito fã dele, da pessoa e do profissional que ele sempre foi, que era o Tinga. E ele era um cara que tudo que acontecia de problemas, os caras iam nele para poder apaziguar. E ele sempre fez esse elo de diretoria e jogadores, né? O treinador também, ele, né, tinha essa facilidade de conversar, de resolver os problemas, então o Tinga sempre apaziguava os problemas. Então assim, um abraço para ele aí, deve depois ver essa entrevista aí, mas eu tenho um carinho enorme com ele, eu falava que ele era o pai nosso ali, né, o meu, do Lucas, do Mike, do Alisson ali. Enfim, o Tinga é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme por ele ter me ajudado muito, não só eu, mas muitos outros jogadores. Não só ele, né, acho que naquele elenco ali, muitos jogadores mais velhos nos abraçavam, o Ceará era um, também, Fábio, né, já era... o Fábio é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana demais, que tenho muito carinho, respeito por ele, pela carreira dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou, né, por ter feito pela torcida do Cruzeiro, que tem um carinho enorme com ele. E por ele também ter me ajudado muito lá. Então eu tenho uma foto com ele, depois do título eu tenho essa foto que eu tirei com ele, que eu falei, essa foto aqui eu tenho certeza que eu vou guardar com muito carinho, que todo mundo vai ver, vai falar, o Fábio jogou no Cruzeiro e tal. Você tem essa foto ainda? Melhor goleiro, você vai me mandar, nós vamos colocar na edição. Melhor goleiro do Brasil, vou te mandar essa foto aí, logo com a camisa do Tri, campeão. Legal. Mas o Fábio é uma pessoa maravilhosa, mas tinha muitos jogadores ali bacana ali, desse elenco. O Borges também era gente boa demais, sempre me dava conselhos ali de centroavante que eu podia fazer para melhorar, sabe? Então assim, era muito bacana os jogadores que estavam naquela época. Você lembra de alguma história? Porque o Ronaldo, por exemplo, conta que um dos primeiros jogos dele, ele toma um soco de um zagueiro. Você lembra de alguma história de algum zagueiro que pegou no seu pé? Cara, eu lembro, inclusive você falou dele, eu lembrei, o Luan, a gente jogou um clássico contra o Atlético no Mineirão, 2013, a gente ganhou de 4-1, se eu não me engano. E aí, quem tava marcando era o Gilberto Silva. Eu era novinho e o Gilberto Silva queria me intimidar, né? Rapaz, ele ficava me pegando o jogo inteiro. Rapaz, teve uma jogada lá que foi com o cotovelo subiu um pouquinho lá. O Gilberto Silva é uma pessoa maravilhosa, claro. Não teve maldade nenhuma, não.
E aí acabou que eu falei, caramba, ele tá me batendo o jogo inteiro, Luan. Então, Luan, ó, pode deixar que eu vou pegar aí pra você. Foi atrás de Beto Silva. Aí o Luan falou, ó, você mexer que você, eu vou pegar ele. Ai, o Luan era bacana demais, cara. O Luan foi bacana demais. Eu joguei com ele, cara. Eu falei que eu fiz uma dupla com ele de ataque muito bacana. Ah, cara, esse ano eu vi o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo. Se eu não me engano, empatou. E a última vez que a gente, né, o Cruzeiro ganhou do São Paulo no Morumbi, foi em 2013. Sim. Tem 12 anos que a gente não ganha de São Paulo lá. E a última vez foi eu e o Luan jogando. O Luan fez os 3 gols lá. Ganhamos, acho que foi 3-0, se eu não me engano. O Luan fez os 3 gols. Eu falo que eu e ele fazemos uma dupla de ataque bacana demais. Antes do treino, eles davam uns 10 minutinhos pra gente fazer uma rodinha. Um bobinho. O bobinho lá era igual treino. Pegado, os caras queriam dar porrada na bola pros outros ir no meio. Ia pro bobinho, você já tinha que ir atento já. Pra você não ficar correndo depois ali. Mas era muito legal. O grupo ali era maravilhoso. E esse grupo, inclusive, foi bicampeão brasileiro em 2014 depois, mas você é negociado, né, Vinícius? Isso. E aí você vai pro Valência da Espanha. E como que foi a primeira proposta? Na época eu lembro que saíram até notícias falando que você pediu para ser negociado. O Cruzeiro teria, às vezes, recusado no primeiro momento, e aí você pediu para ir pro Valência. Como que foi isso? Na verdade, naquele ano, eu já tinha recebido 2 propostas no meio do ano. Eu tinha recebido uma proposta da Udinese, da Itália, e tinha recebido, eu não me lembro o outro clube, porque logo que eu voltei de Toulon, e lá em Toulon, os times tinham ido lá para ver os jogadores, eu tinha sido artilheiro, tinha sido campeão. Jogou demais aqui. E aí acabou que eu recebi as propostas, o Cruzeiro não queria me vender. Tudo bem. Quando chega no final do ano, essa história é até engraçado, que pouca gente sabe, eu nunca falei isso não. Quando chega no final do ano, o Júlio Batista me liga. Eu tava lá em João Molevade, Júlio Batista me liga, ó, Vinícius, o cara do Real Madrid B, que acontece, tinha o Real Madrid e tinha o Real Madrid Castilha, que foi quando o Casemiro foi pro Real Madrid Castilha. O Vini Júnior também chegou a jogar Isso, mesma lá. coisa. Quando chega no final do ano, o Júlio Batista me liga, ô Vinícius, o cara do Real Madrid Castilha, que é o time B do Real Madrid, pediu o seu contato, porque ele queria te ligar, porque ele queria te levar pra lá. Aí eu falei, uai, o Real Madrid Castilha, que bacana, né? Ele falou, ó, lá é o seguinte, você vai pro Castilha, se você destaca, você puxa pro principal. Aí beleza. O Alexandre Matos, ele tem uma entrevista que ele fala que recebeu uma proposta para um jogador do Cruzeiro e ele não revelou o nome. Então eu recebi a proposta do Castilha para ir para lá por empréstimo. Só que o Cruzeiro não liberou porque era por empréstimo. Ah, só se fosse venda. Isso, só se fosse vendeu venda. o Lucas Silva depois. Isso. E teve uma entrevista com o Alexandre e vai e fala que recebeu uma proposta, porque eu não lembro qual jogador que eles estavam falando e que achavam que era e não era. Então foi uma proposta de empréstimo pro Real Madrid B. Todo mundo pensando que era um jogador, mas era você aqui. O Real Madrid, o Cruzeiro não liberou. Passado mais uns dias, o Alexandre me liga. Eu recebi a proposta de empréstimo do Valência. Aí o Cruzeiro falou, olha, por empréstimo a gente não vai liberar. Ok. O Valência vem depois e faz uma proposta de compra. E eles queriam comprar 50% do meu passe. O Alexandre Matos me liga e me chama lá no Cruzeiro. Isso me chamou para uma reunião, falou, olha, o Valência apresentou uma proposta agora de compra e tal. A gente queria saber a sua vontade, o que você quer. E em poucos dias também, o Porto tinha feito uma proposta. E aí o que acontece? Eu, particularmente, para ser bem sincero, eu queria ficar no Cruzeiro. Queria ficar. Só que o Cruzeiro estava contratando o Marcelo Moreno. E o Marcelo Moreno sempre foi ídolo da torcida. E aí eu pensei, eu já tô sofrendo com o Borges e o Anselmo aqui. Aí chega o Marcelo Moreno, né, por mais que eu estava fazendo bons jogos e tudo, mas o Marcelo Moreno é ídolo da torcida e tudo. Então assim, naquele momento, eu acho que seria muito difícil eu ficar. Então assim, eu optei por sair pela situação, por saber que, né, e também eu tinha um sonho de jogar na Europa também, né, um time grande na Europa, um time grande, respeitado na Espanha e tudo. Então a minha decisão de ir pro Valência foi depois de algumas propostas e também por saber que a concorrência ia aumentar também para mim. Então acabou optando por ir pro Valência. Quando eu cheguei lá no Valência, as coisas aconteceram um pouco mais difíceis, porque o clube foi vendido.
Logo que eu fui contratado, passou 2 meses, eles venderam o clube para um milionário de Singapura. E aí eles trocaram o diretor, trocaram o treinador, trocaram o presidente. Então, assim, foi um pouco mais difícil. Pegam os jogadores que chegaram e vai emprestando. Mas, assim, eu tenho uma gratidão enorme por Valência, por eu ter jogado no Valência, ter feito gol no Valência. Você volta Eu volto em 2015. Em 2015 eu volto pro Cruzeiro, emprestado. E aí foi você que ligou ou o Valência que... Foi onde eu conheci a minha esposa, né? Conheci a minha esposa quando eu voltei pra cá. Foi aí aconteceu, o Gilvan era presidente da época. Eu tinha uma proposta do Santos e do Cruzeiro. E aí, por eu ter 50% do meu passe era do Cruzeiro. Então o Gilvan falou, olha, Vinícius, eu queria que você voltasse porque a gente precisa de um centroavante. E o Luxemburgo tinha acabado de chegar, ele pediu a minha contratação. E aí eu acabei voltando pro Cruzeiro em 2015. Hoje, falando hoje do Cruzeiro, assim, do time que o Cruzeiro tem hoje, tem um jogador que tá passando por algo no Cruzeiro, que é o Caio Jorge, né? E a torcida, gritando o nome dele, Mineirão lotado. Você passou isso em 2013 com a torcida do Cruzeiro, 2015 também, né? Mas principalmente quando você surge no Cruzeiro, começa a fazer gol. Aí o Vinícius Araújo faz gol arrancando, faz gol de perna esquerda, faz gol de perna direita, faz gol de cabeça. A torcida te colocou num lugar que a torcida gosta muito de pegar o garoto jovem e construir com ele uma imagem legal, né? O Caio tá passando por isso. O que você acha do Caio como 9 e como esse novo nome do Cruzeiro aí da temporada? Tá vivendo uma fase iluminada, né? É muito legal ver ele vivendo isso, né? Porque o mesmo grande jogador que tá agora, eu falo que é o mesmo que tava com um pouquinho de dificuldade ali no início do ano. Então, eu acho que é muito legal isso, porque eu falo que o jogador de futebol, ele não desaprende a jogar bola, ele não desaprende a fazer gol. A fase, às vezes, tem fases difíceis que a gente não quer passar, mas que faz parte de todo o processo, todo jogador, e não só no futebol, acho que todo mundo tem esse processo, né? O Caio tem 23 anos. Que é novo, né? Novo demais. Tudo bem que ele não surge no Cruzeiro, não foi revelado no Cruzeiro como você foi. Mas hoje o Caio tá sendo assediado por clubes da Europa. O Cruzeiro até não quer vender no momento, mas já tem proposta na mesa do Caio, Bayer Leverkusen, Zenit, enfim. E ele, jovem, 23 anos, tá estourando aqui no Brasil agora com o Cruzeiro. Se você pudesse dar uma dica pro Caio nesse momento que ele tá vivendo no Cruzeiro, de fazendo muito gol ao mesmo tempo que tá chegando proposta, o que você falaria pra ele? Eu falaria para ele aproveitar e continuar se dedicando, não só pelos gols que ele tem feito, mas eu não conheço ele pessoalmente não, quero até conhecer ele pessoalmente. Me parece ser muito profissional, sempre vejo ele dedicado, postando, treinando, fazendo aqueles trabalhos extra. Então, assim, hoje em dia o jogador de futebol ele tem que estar preparando, porque o futebol não é só dentro de campo, não é só no CT, ele é fora de campo, ele é no cuidado, ele é na alimentação. Então, assim, eu vejo o Caio Jorge muito profissional, dedicado, sempre fazendo os trabalhos extra e continuar aproveitando, continuar sendo feliz aí, porque ele está vivendo essa boa fase e é fruto do trabalho que ele vem fazendo, né? Claro que ninguém faz os gols sozinhos, é claro que é graças aos torcedores, né? Igual os jogadores que tem dado assistências para ele, tem dado apoio para ele, então ele tem colhido esses bons frutos graças aos companheiros. Mas eu pudesse falar com ele, é continuar aproveitando, continuar se dedicando, porque eu tenho certeza que essas mesmas propostas, com os mesmos gols que ele vem fazendo, pode ter certeza que no final do ano vai vir coisas melhores ainda para ele. Com Caio Jorge para Pereira, voltou para Caio Jorge, vai fazer! Gol! Sobre o Japão, você falou que ficou 5 anos lá, teve uma passagem rápida pelo Catar também, né? Como que é o Japão, o futebol japonês, né? Porque a cultura é totalmente diferente, né? Do outro lado do mundo. E em relação ao futebol, assim, o que você acha que é mais diferente comparado ao futebol brasileiro? Então, o futebol japonês ele vem evoluindo já há alguns anos, né? O Zico, né, fez essa ponte aí para os brasileiros, ele abriu as portas, né? E o Zico é uma pessoa muito respeitada aqui no Brasil e lá no Japão. Então, né, todo mundo que você fala o nome do Zico lá, ele tem um respeito, é gratidão por ele ter levado os jogadores brasileiros para lá. E assim, eu tive eu tenho um carinho enorme com o país, porque me recebeu de braços abertos, recebeu minha família, fiz
boas passagens nos times que eu joguei lá. E é um país muito legal. O futebol está crescendo cada vez mais. Eu acho que na próxima Copa do Mundo o Japão já vai vir melhor. Os jogadores japoneses estão saindo muito novos para a Europa, estão, né, valorizando cada vez mais. Então, assim, eu acho que o Japão tem tudo para desenvolver mais ainda seu futebol. Eles são muito disciplinados, taticamente eles sempre são muito... pedem muito o que pedem para eles fazem à risca. Então, né, claro que eu acho que o brasileiro tem o diferencial do improviso, de fazer aquele, né, o futebol é moderno, de fazer o drible que o japonês não tem, mas eu acho que o Japão, cada vez mais eles estão aperfeiçoando, estão sendo, escolas europeias estão indo para lá, então acho que eles estão evoluindo cada vez mais e eu acho que na próxima Copa do Mundo vai vir muito forte. É isso que você falou, é interessante, né? Porque a gente não é acostumado a muito ver japonês jogando, né? Da sua saída para lá, quem que você acha que é destaque lá no Japão, dos japoneses, assim, que você fala, pô, esse menino aí tá jogando bola, esse menino aí poderia jogar num Cruzeiro da vida, no Atlético? É verdade, eu joguei com bons jogadores, né? Eu joguei com jogadores que já estão quase aposentando, mas que jogaram na seleção muitos anos no Japão, e jogadores que estão vindo uma safra muito boa, né? Tem um jogador lá que ele chama Mitoma, que ele está na Europa, não sei qual time que ele está na Inglaterra, mas ele é um excelente jogador, está fazendo sucesso na Inglaterra. Tem um outro jogador também que eu acho que ele está na Alemanha, também um volante da seleção japonesa, joguei com ele também lá no Japão, se eu não me engano é Kaishu Sano, que ele chama, muito bom jogador. O Japão vem bons jogadores novos que, né, eles estão valorizando, eles estão, né, cada vez mais se destacando nos seus times e eu acho que logo logo eles vão estar nos grandes clubes europeus, né? E também teve japonês que jogou aqui no Brasil, né? Teve o Honda também quando passou aqui no Botafogo, né? O torcedor do Botafogo só não gosta muito dele, né? Não gosto muito dele, não foi muito bem aqui não, mas ele jogou Milan, vários outros clubes aí, mas eu acho que tem grandes jogadores no Japão e eu acho que cada vez mais o futebol japonês vem aí se destacando, tem feito as competições deles lá, asiáticas, têm ganhado, então acho que eles vão chegar bem, preparado. Tem um ex-cruzeiro que jogou com você na base, o Elber, ele foi pro Japão também, não verdade. Foi? Vocês se encontraram lá? Nós jogamos contra, né? O Elber, ele tá lá no Japão, né? Joguei com ele, sou amigo dele, ele tá lá no Yokohama Marinos, um clube muito famoso lá no Japão, ele tá jogando lá acho que 3, 4 anos já. Mas assim, tem muitos brasileiros jogando no Japão, teve grandes jogadores que passaram no futebol japonês. Teve o Leandro Damião, que eu joguei com ele aqui no Cruzeiro, ele jogou lá no Japão também, foi artilheiro, foi muito tempo artilheiro lá, enfim. Tem bons jogadores no futebol japonês, cada vez mais os brasileiros vão para lá. Os japoneses gostam muito do brasileiro porque, o que eu falei, ele tem um improviso, faz um diferente, né, do japonês. O japonês, taticamente, ele faz muito perfeito tudo. Sim. Mas ele falta um improviso, eu falo que o brasileiro vai para fazer o diferente, para fazer o diferenciado do time, né? Você falou do Zico, mas dizem que só tem um brasileiro lá que é mais respeitado que o Zico, né? Que o pessoal fala, um tal de Vinícius Araújo. Pô, quem dera, quem dera, viu? É claro que os times que eu joguei lá, acabou que eu tenho um carinho, os torcedores têm carinho comigo por eu ter jogado, por eu ter me esforçado, ter feito os gols, mas o Zico é o Zico, né? Respeitado não só no Japão, como aqui no Brasil também, ídolo aí do torcida do Flamengo, de vários torcedores aí do Brasil, né? Pensa comentários na seleção. Quero perguntar um pouquinho antes da base ali também, né? Que você falou do Elber, do Alisson. Em 2009, que foi um ano que o Cruzeiro até chegou em final de Libertadores, você estava na base do Cruzeiro já, sub-17, se eu não me engano, né? E tinha o Alisson, tinha o Elber. No sub-20 tinha o Dudu também. É uma época que o Cruzeiro estava revelando muito jogador bom, né? Como que era, nas categorias de base ali, a amizade entre vocês, principalmente entre a turma que subiu junto depois, você, Lucas Silva, Alisson? É verdade. Eu conheço, na verdade, o Lucas, Alisson, Mike, desde 2007, né? Porque a gente chegou antes no Cruzeiro e a gente sempre jogou junto e a gente era bem próximo. E a safra nossa era muito boa, a gente tinha um bom time. Então, assim, a gente sabia que ia ser muito difícil todo mundo virar jogador profissional, mas a gente tinha um sonho, né? Então, a gente sempre falava que a gente, se pudesse todo mundo virar jogador, que seria muito legal. Então, assim, essa safra que veio, uma safra muito boa, que a gente chegou até os juniores, todo mundo jogando junto, né? O torcedor do Cruzeiro, lembra demais do Vinícius Araújo. Vinícius, onde que o Vinícius tá? Até por isso o quadro chama Onde Está, né? Tamo por aí. Faltou criatividade pra gente criar o nome, né? Mas eu acompanhei aí, assisti alguns jogos seus lá no Japão dos últimos anos, né?
e olhando muito do estilo de jogo, deu para ver ainda características muito do Vinícius Araújo que surge no Cruzeiro lá em 2013, 2012, 2013, né? Muito da explosão também, como um camisa 9 muito móvel, o chute de esquerda, de direita, gol de cabeça, né? Você não tem nem a estatura tanto de centroavante, mas sempre fez gol de cabeça. Se você olha para o seu estilo de jogo hoje, para o torcedor do Cruzeiro relembrar, mas também saber o que mudou, o que você destacaria mais? É verdade, tenho muito carinho, né, com o torcedor cruzeirense, né? Eu fui criado na base, joguei no Cruzeiro desde das primeiras categorias de base do Cruzeiro, então assim, eu, né, sou da mesma geração do Lucas Silva, do Mike, Alisson, enfim, Elber, e então tenho muita gratidão com o Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, né, ele acaba que tem um carinho especial com os jogadores que saem da base, e ainda mais eu, né, fui campeão brasileiro em 2013, então tem esse título como recordação com muito carinho, uma época muito boa do clube. Naquela época eu era um jogador que era mais móvel, apesar que eu não sou alto, então eu sabia das minhas características, das minhas deficiências, que eu tinha que fazer outras coisas. Sempre peguei zagueiros altos, zagueiros que batiam muito, então eu sempre procurava sobressair das minhas qualidades, então eu tentava fazer gols de cabeça também, mas sempre aprimorava ali aquela bola final. Eu sempre fui um jogador que, apesar de ser um jogador móvel, mas jogava de centroavante, jogava naquela bola final, então eu aproveitava os 5, 10 metros que eu tinha para poder finalizar, e sempre fui muito bem servido, né? Jogava com o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, aí é tranquilo, Dagoberto, enfim. Grandes jogadores, então a bola chegava redonda para mim fazer o gol, então sempre recebia a bola na melhor condição para finalizar. E então essa época aí tenho um carinho enorme, sempre relembro dos bons momentos que eu vivi no Cruzeiro em 2013 e só tenho a gratidão aí com a torcida do Cruzeiro. Quero te perguntar também sobre duas coisas. Primeiro, sobre sua relação com o Lucas Silva hoje. Lucas, ídolo do Cruzeiro hoje, né? Saiu, voltou, foi para a Europa também, voltou para o Cruzeiro e hoje um jogador muito importante para o Cruzeiro, titular absoluto. Qual que é a sua relação? Vocês se falam direto? Cara, engraçado, né? O Lucas Silva, eu joguei com ele a base inteira. Tem muito tempo que eu não falo com ele, você acredita? Até bom ter falado isso aí. Né? Tem que falar com ele. O meu fotógrafo é o mesmo dele, ó, eu não tô, assim, seu xará, Vinícius. Meu xará. Mas o Lucas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bacana. Joguei com ele no Cruzeiro, joguei com ele na seleção, sub-20, sub-23. O Lucas é uma pessoa maravilhosa mesmo, né? Capitão do Cruzeiro, né? Dispensa comentários. Mas é até bom que eu tô precisando fazer uma visita pra ele, falar com ele pra tomar um café na casa dele lá. Ou na fazenda dele em Goiás. Ou na fazenda dele lá e tal. Mas é uma pessoa bacana, tem muitos amigos em comum com ele, né? Enfim, pessoa muito bacana. Eu vou cobrar uma música com ele. Boa. Nesse tempo de Cruzeiro que você passou, você chegou a conhecer o Pedrinho também? Que ele sempre esteve por lá, né? Cara, eu falei um tempo atrás, o Pedrinho, ele levou o supermercado BH agora pra João Molevade, minha cidade natal. Pessoa bacana demais, tem muitos amigos em comuns com ele também. Espero até bom também, ver se eu vou dar encontrada com ele aí, tomar um café com ele. Gosta de prosear também, né? Tomar um cafezinho com ele e tudo. O Pedrinho também. Dizem, eu não o conheço pessoalmente, sim, mas também quero ter o prazer de conhecer pessoalmente, mas dizem que é uma pessoa muito gente boa, muito humilde. E gente boa demais de falar com ele. Boa. Última pergunta antes da última resenha aqui. Eu queria te perguntar sobre o Vasco, que você teve uma passagem pelo Vasco também. Infelizmente não foi uma passagem, acho que do jeito que você esperava, você teve uma lesão séria, né, que te tirou praticamente do ano inteiro, né, Vinícius? Como que foi a passagem pelo Vasco? Eu costumo perguntar sempre para os jogadores que já passaram pelo Vasco aqui, porque muita gente já passou pelo Vasco e cada um tem uma história diferente, né? Um fala assim, pô, quando eu passei tava tudo bem, outro fala, pô, eu passei lá e não recebi um mês de salário. Como que foi a situação no Vasco? Eu costumo sempre falar que eu sempre gosto de tirar proveito do lado bom dos lugares que eu passei. E o Vasco, assim, eu vejo o Vasco como um grande clube, tem uma torcida enorme mesmo. E eu passei lá no Vasco, eu tive uma lesão, não foi grave, foi uma lesão teoricamente simples, mas que ela se tornou grave pelo tempo que eu fiquei parado. Eu tive uma lesão, um jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, uma trombada de joelho, então assim, não foi ligamento, não foi nada. Só que no exame dava sempre inflamação, então os médicos, né, os fisioterapeutas tentavam sempre fazer o tratamento convencional, fisioterapia. Então eu fiquei uns 6 meses só tentando fisioterapia, tratamento, e eu tentava treinar, não conseguia. Então assim, infelizmente eu fiquei muito tempo parado. E depois dos 6 meses, quando eu fui ver que eu não conseguia mesmo, eles fizeram uma operação, que em coisa de 20 dias eu já estava correndo. Porém, como eu fiquei muito tempo parado, minha perna ficou muito fina, perdi muita massa muscular. Então assim... Teve que fazer muito fortalecimento depois. Do último jogo que eu machuquei, eu fiquei quase 1 ano e meio sem jogar lá no Vasco. Então, infelizmente, foi uma passagem muito ruim de
perdi, não consegui jogar e tudo, mas assim, eu falo que em tudo que acontece eu gosto de tirar o lado bom. Então assim, eu tive esse problema lá no Vasco, mas também tenho muito gratidão com o clube, com os médicos que me recuperaram, e depois que eu recuperei lá, nunca tive mais nenhum problema, graças a Deus, desde 2018, né, graças ao meu joelho ficou 100%. Mas assim, é um clube grande, é uma torcida enorme, é uma torcida carente de título. Cara, essa torcida do Vasco enchia, não só São Januário, mas quando tinha jogo no Maracanã, enchia o estádio sozinho com a torcida do Vasco. Então assim, eu torço muito para que o clube entre nos eixos novamente e se encontre, porque o Vasco, a torcida do Vasco está carente de título e carente de jogadores que, né, estão ali para defender as cores do clube. Qual que foi o zagueiro mais difícil que você já jogou contra aí? Você tem muita passagem na Europa aí. Eu joguei contra o Sérgio Ramos, né? Tava no Real Madrid, cara. Sérgio Ramos, excelente jogador, difícil de parar. Mas aqui no Brasil, cara, pô, joguei contra... Cara, eu não joguei a favor dele, mas era um cara que quando tava 100%, naquele ano 2013, no Cruzeiro, o Dedé, cara, ele era um cara muito rápido, muito forte, alto, difícil de passar dele, excelente zagueiro. O Pedro Jeromel também, do Grêmio, também, era excelente jogador também. Lá fora você chegou a jogar contra o Cristiano, Messi, cara, não? Contra o Cristiano, eu tava no banco, não joguei contra ele tava no banco, mas contra o Messi eu já tinha jogado contra o Valencia, tinha jogado contra o Real Madrid, contra o Barcelona, então o jogo tinha acontecido já, mas não joguei contra ele não, mas joguei contra bons jogadores lá na Europa, viu? Contra a favor também, teve o Nani também, você jogou com ele, né? Cara, Nani era um excelente jogador. Eu joguei com... joguei com muito bom jogador, cara. Nossa, muitos bons mesmo. Nani, joguei com tinha um argentino também, agora o argentino, agora da seleção argentina, o Rodrigo De Paul também, um volante, bom jogador. Chato, contra é ruim, mas a favor é bom. Mas legal, joguei com grandes jogadores lá na Europa, no Brasil também, bons jogadores. Bom, Vinícius, para finalizar, a gente, onde está, eu faço uma resenha que é o Escolhe Um. Eu vou te dar 2 ou 3 opções, e aí você vai ter que escolher uma aqui, bom. Na resenha. Começando leve, por exemplo, comida brasileira ou comida japonesa? O que você prefere? Comida brasileira. Não tem jeito, né? Feijoadinha, tropeiro. Churrasco também, né? Não tem coisa igual demais, não, tá doido. Demais. Lá é mais cru, lá é mais sushi, né? né? Sushi. Vamos ficar aqui no Brasil mesmo. Tem seu valor, mas né? Tem seu valor, não, melhor aqui. Comidinha aqui não tem igual não. O que você prefere fazer, gol de cabeça ou com o pé? Cara, gol com o pé. Com o pé. Gosto mais com o pé. Mas gosto de cabeça também. Tem uns bons de cabeça também. Tem uns bons de cabeça. Mas se for escolher, com o pé. Quem que joga mais pra você? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Caramba, aí você me complica. Cara, os dois são craque, mas por ele ter me dado mais assistência, é Everton Ribeiro. Era fácil jogar com o homem. A maioria dos meus gols é passe dele. Tem um gol que eu mais gostei, que é contra a Ponte, no Parque do Sabiá. Sim. Que ele me deu um passe de 3 dedos. Que é isso, tá doido, não tem como não pôr ele não. Mas você faz um facão ali também nas costas esse gol aí, cara, é um dos gols que eu mais gosto, porque foi um gol bonito, um gol de fora da área. E esse passe que ele me deu aí, cara, não sei se nem olhou a bola, ele já viu correndo ali, já deu de 3 dedos e eu já emendei. Mas aí, Everton Ribeiro, a Arrascaeta é craque também. E aí até um bom gancho que você falou da próxima aqui, ó. Você prefere receber esse passe já na cara do gol ou prefere arrancar com a bola? Porque principalmente no Japão você fez uns gols arrancando com a bola. No Japão eu tinha essa característica de arrancar com a bola. Mas por ter jogado com craques igual o Everton Ribeiro, aí eu acho que eu prefiro ainda receber essa bola para finalizar. Boa. Que a pressão é maior onde? Mineirão lotado com a torcida do Cruzeiro ou vestiário com o Luxemburgo? Cara, a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é a torcida que apoia muito, mas a torcida também que quer ver título, tá acostumada com título, então a torcida do Cruzeiro Mineirão. Tá certo. E se você tivesse que mandar um recado agora pra torcida do Cruzeiro aí, porque tem muito cruzeirense que tá afim de ver essa entrevista, viu, Vinícius? Nação Celeste, só tenho gratidão por vocês, só tenho que... sempre que eu vou na rua, a torcida ainda tem a lembrança de mim, lembra do 2013, então assim, eu sempre que posso, tô assistindo o jogo do Cruzeiro. Recentemente fui no primeira vez que eu fui como torcedor no Mineirão contra o Palmeiras, aquele jogo que ganhou 2-1 do Palmeiras, fez 2 gols rapidinho, 2 gols do Caio Jorge. Então, espero que esse ano a gente possa comemorar no final do ano e só tenho gratidão pela torcida do Cruzeiro por tudo e
Espero que a gente comemore muitos títulos do Cruzeiro juntos ainda e obrigado por tudo, tamo junto. Boa, show demais. Bom, quero te agradecer demais, Vinícius, pela resenha, obrigadão. Que isso, Lucas, cara, prazerão. Gente finíssima aí, sempre convidado a participar com a gente. Obrigado. Portas abertas sempre, valeu Obrigado, demais. viu, gente? Deus abençoa e vambora. Tamo É junto. isso. Boa. Bom, pessoal, deixa o like aí no vídeo, pede pra turma deixar o like. Deixa o like, compartilha. Eu vou compartilhar, vou deixar o like, vou mandar pra todo mundo. Vamos ter bastante visualização aí, porque tá ficando bacana esse programa. Aí sim, ó. Bom, já tem vaga lá no tempo, se quiser, já tá sabendo fazer. Vou pensar nisso aí. Comentarista também. Tá, Pô, obrigado, viu? Foi um prazer estar recebendo vocês aqui. Quero agradecer também o Vinícius aqui. Ó, Vinícius, dá um joinha aqui, pô. Dá um joinha aí. Depois, né? É xará. É isso, xará. bom. Agradecer demais o Vinícius, meio de campo aqui, verdade. Vinícius Silva. Acompanha o trabalho dele aí, tá? O Instagram dele na tela de vocês também. Faioli também, que vocês... Vamos falar que no próximo treino vai de mais devagar. Pois pô, é. tá doido? Isso Só que a gente só vê... Só vocês vieram, rapaz, o Faioli treino pegou no foi pé. pegado hoje. Tá certo. Bom, pessoal, esse foi o Onde Está. Pode acompanhar aí todos os episódios na nossa playlist, tá aparecendo aí na sua tela. Tem episódio com Wagner, ex-Cruzeiro. Tem com a turma também, ex-Atlético Joguei com ele no também. Vasco Jogou também. no Vasco também, Wagner, pô. gente Pois boa. Resenha do Wagner aí, batendo mais de 200 mil views aí. Vamos resenha passar o boa. Wagner aí, gente. Boa, é isso. passar o Wagner aí. Vamos passar. A meta agora é essa. Ai, ai. Tá tudo aí pra você acompanhar. Vinícius Araújo também, Instagram dele na sua tela. Valeu demais, Vinícius, Valeu, mais meu uma irmão. vez. Tamo junto, tá? Obrigado, prazerão. Valeu.